E a gente segue falando sobre reforma tributária e as necessidades de mudança no texto, que pode ser votado pela Câmara dos Deputados nos próximos dias. Vamos conversar agora com o economista Roberto Gianetti da Fonseca para trazer mais informações sobre essa proposta para a gente. Bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. Quero até aproveitar que você é economista para trazer uma informação muito importante. Embora haja muitas divergências em torno dessa reforma que está em discussão, ontem um grupo de quase 70 economistas divulgou um manifesto favoravelmente à reforma tributária. E entre os signatários desse manifesto temos Armínio Fraga, muito conhecido, economista e ex-presidente do Banco Central. Só que, como eu disse, tem muita gente contra o que está sendo discutido. Queria te ouvir quais são as suas impressões a respeito dessas medidas que estão sendo desenhadas. Em que grupo você está, Roberto? No desses economistas ou no grupo dessas outras pessoas contra a reforma tributária que está em discussão? Boa pergunta. Você já me provoca aqui uma saia justa. Mas eu tenho a resposta para você. Boa. Eu estou no grupo dos perfeccionistas. Eu não aceito uma reforma tributária meia-boca, que tem algumas virtudes, não vou discutir que não. Acho que eles estão certos em apoiar, por exemplo, a simplificação, a mudança de origem para destino, a criação de um IVA com algumas alíquotas que permitem, antigamente falavam da alíquota única, agora se tornou com alíquotas múltiplas, já foi uma evolução. Mas, infelizmente, Lívia, ainda tem defeitos graves. E me espanta que eles não apontam esses defeitos e apoiam essa reforma sem nenhuma ressalva. Então, eu acho que, lamento, mas eles estão longe da perfeição. Se a perfeição é uma meta, eles não estão buscando a meta do melhor interesse nacional. Eu participo de um grupo, também estou junto a outros brilhantes, ilustres economistas, que eu poderia citar aqui, não só economistas, juristas também, que apontam críticas muito bem fundamentadas e corretas para melhorar a reforma tributária. Não que nós sejamos contra a reforma tributária, vamos deixar claro que nós queremos uma reforma tributária melhor do que está sendo apresentada. É isso, tão simples assim. Agora, Gianetti, você foi um dos diretores da Fiesp e, inclusive, a própria entidade, com o apoio de sindicatos, com o apoio de outras entidades também, cerca de 130, vai apoiar também um manifesto que irá ser publicado nos próximos dias, favorável à reforma tributária. Eu até tenho um dado que eu trouxe desse manifesto, sobre o qual nós tivemos acesso, que já foi publicado, inclusive, tá? Já houve essa publicação. Essa aprovação da reforma tributária que está em discussão, numa primeira etapa, tem o potencial de aumentar o PIB entre 12% e 20% em 15 anos. Você vê isso como possível com essas medidas que estão sendo discutidas? Concorda com esse manifesto? Olha, é uma previsão. Eu não conheço a planilha, como eles calcularam isso, mas, assim, intuitivamente, eu sinto, sim, que a reforma tributária vai trazer mais competitividade, menos litigiosidade, que é muito importante, reduzir o número de litígios tributários. Lívia, são 70 milhões de litígios tributários hoje no Brasil. É um absurdo, nós somos talvez o país do mundo que mais tem litígio tributário. E normalmente é a União e o contribuinte. Ou seja, nós temos um conflito entre fisco e contribuinte, cidadão brasileiro, que é um absurdo, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, eu acho que a Fiesp faz bem em apoiar a reforma tributária, mas, de novo, me espanta que não estão vendo alguns defeitos graves. Por exemplo, vamos falar de um defeito que eu acho fundamental: período de transição. Eu queria que alguém mostrasse um país no mundo que tivesse de 10 a 30 anos de transição da reforma tributária. Eles estão falando aqui num prazo lá que termina em 2050. A própria transição do PIS/COFINS e do ICMS termina em 2032. Eu pergunto, e a tecnologia digital? Foi ignorada? Foi esquecida? Nós temos hoje plataformas digitais com algoritmos que fazem os ajustes de distribuição da arrecadação
de forma que não haja perdedor e que possa garantir uma transição em prazo muito mais curto, sem duas contabilidades paralelas. Eu sou empresário também, não sou só economista. Ter duas contabilidades paralelas por 10 anos é um verdadeiro absurdo, é caótico. Custa para o empresário e vai dar muito litígio, então não resolve alguns dos problemas que nós estamos querendo resolver. Sim. Outra coisa que eu não concordo é esse negócio do cashback. Não precisa disso. Vai inventar um novo programa de proteção social quando já existe o Bolsa Família. Imposto de consumo não é para fazer política distributiva. Imposto de consumo diferencia produto, não pessoa. Quem diferencia pessoas é o imposto de renda. Então, quer fazer política distributiva, aumenta o imposto de renda, que, aliás, o grande objetivo que nós temos do ponto de vista de tornar a estrutura tributária brasileira mais progressiva é exatamente reduzir a carga tributária do imposto de consumo, que incide principalmente sobre os pobres, e aumentar o imposto de renda, pegando progressivamente os mais ricos. Isso não está sendo feito. Então, eu tenho que mostrar a minha crítica e pedir e trabalhar, atuar para que a reforma tributária seja melhor. Eu não vou me calar enquanto eu não ver essa reforma tributária melhor estruturada. Ela ainda está com graves defeitos. Agora, Gianetti, cada setor, cada segmento olha para si, de acordo com as suas necessidades, as suas vulnerabilidades. Nós temos, por exemplo, governadores e prefeitos que estão temerosos de que a criação desse Conselho Federativo faça com que eles percam a autonomia. Temos dois setores muito preocupados com possibilidade de aumento de carga tributária por esses mecanismos que estão sendo discutidos, o setor de serviços e o agronegócio. Mas hoje o secretário executivo que está responsável pela reforma tributária no governo federal, Bernard Api, disse que se fôssemos olhar todas as necessidades uma a uma e criar muitas alíquotas diferenciadas, situações, exceções para todas essas demandas, a alíquota do IVA vai ser muito alta. E no fim das contas, todo mundo vai ser prejudicado. Queria uma análise sua. Faz sentido essa alegação dele? Olha, a reforma tributária, ela tem também o objetivo de reduzir os conflitos distributivos na sociedade brasileira, que são muitos. Por exemplo, entre os entes federados que você citou. Os governadores e prefeitos têm razão para estar preocupados, sim. A centralização da arrecadação na mão da União não é uma coisa desejável. E acho que os governadores e prefeitos têm que ter, sim, algum grau de autonomia, desde que a disciplina, do ponto de vista de não ter mais guerra fiscal, trabalharmos com uma alíquota única, para não ter diferença, arbitragem de alíquota entre estados, tudo isso cria distorções, até sonegação e aproveitamento especulativo, vamos dizer assim, das vantagens tributárias que não deveria ocorrer no Brasil. Então, eu acho que nós temos que olhar com limitação para que não haja esses danos, esses efeitos perversos da estrutura tributária em cima da economia brasileira, mas também dá um certo grau de autonomia, de arrecadação, fiscalização e legislação sobre tributação para governadores e prefeitos. Eles não são simplesmente corretores de despesa, receber a mesada do governo federal. Isso não é uma federação. Então, acho que a ideia de criar uma Câmara de Compensação, que está na PEC 110, é uma ideia bem mais evoluída, na minha opinião, do que esse Conselho Federativo, que é confuso e eu acho que pode dar ali, gerar, sim, alguns conflitos, algumas divergências. Quanto aos setores, eu acho que é um outro grave equívoco nessa discussão. Lívia, não tem setor beneficiado ou prejudicado. Quem paga o imposto é o consumidor. A empresa simplesmente recolhe. Então, não tem esse negócio da indústria, dos serviços ou do agronegócio dizer, não, nós vamos ter uma carga tributária maior do setor. Não, quem paga é o consumidor. Agora, cada setor está olhando de uma maneira que a carga seja menor para que não haja um aumento de preço. Porque se aumenta o preço para o consumidor, ele vai consumir menos. Então, cai a demanda. É isso que eles estão preocupados. Por exemplo, na cesta básica,
Se você coloca 12,5% de alíquota, que é 50% da tarifa básica, da alíquota básica, e hoje muitos produtos da cesta básica estão com 0, 2,5%, 3,5%, 7% no máximo de carga tributária, e mesmo com o aproveitamento dos créditos que vão entrar, os créditos amplos que eles falam de outros insumos que hoje não dão crédito, passarão a dar, vai dar aí ao redor de 2%, 3% de crédito, nós já fizemos essas contas com supermercados. O que você vai ter? Você vai ter um aumento de carga tributária da ordem de 50%, 60% em cima da cesta básica, não aumento do preço da cesta básica, vamos ser claros, aumento da carga tributária em cima da cesta básica. Quem é o prejudicado disso? A população mais pobre do Brasil, a parcela mais vulnerável, porque não vai aumentar o preço para eles de produtos essenciais, como arroz, feijão, leite, margarina, etc. É desejável isso? Não é desejável, porque isso é regressivo, isso prejudica o consumo de alimentos básicos pela população brasileira. Então o agro tem razão sim de estar reclamando, até porque quem produz esses produtos de cesta básica são pequenos e médios agricultores, não é o grande agro que produz soja e milho para exportação. Nós estamos falando do agro, do hortifruti, do arroz, do feijão, do pequeno produtor de leite do interior de Minas, que vai ter um imposto na saída do produto dele para o consumidor, que o consumidor vai consumir menos. Vai sobrar leite, vai sobrar carne, vamos ter mais fome no Brasil. Não posso acreditar que um governo que faz um discurso para combater a fome, como faz o governo Lula, pode aceitar aumento de preço da cesta básica. Então, acho que o Bernardo Api está completamente equivocado nesse aspecto. Aliás, vários países modernos, desenvolvidos, têm alíquotas múltiplas do IVA. Esse negócio de IVA com alíquota única, para simplificar, é uma bobagem. Porque os produtos você tem que diferenciar por essencialidade. Você não pode colocar champanhe e leite com a mesma alíquota de imposto, pelo amor de Deus. Mostra algum país que faz isso. Só, quem sabe, a Dinamarca, a Suécia, algum país assim muito rico, que pode colocar um imposto único que todo mundo paga. No Brasil não dá para pagar imposto alto para leite, ponto. Bom, só sei de uma coisa, Gianetti, quanto mais a gente fala nesse assunto, mais dúvidas eu tenho. Queria te agradecer muito a entrevista de hoje. Conversamos com o economista Roberto Gianetti da Fonseca. Você é sempre muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite a você. Eu que agradeço, espero que eu tenha esclarecido mais do que confundido as pessoas. Muito obrigado. São muitos aspectos, a culpa não é sua de toda essa confusão, é muito complexo mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, tchau.